Antes de começarmos, escreva nos comentários: eu multiplico o que recebo. Agora respire profundamente e permita que sua mente desacelere, porque talvez exista uma crença silenciosa impedindo o seu crescimento. A crença de que você só poderá prosperar quando tiver mais dinheiro, mais tempo, mais oportunidades, mais recursos, mais apoio, mais sorte, e enquanto você espera por esse mais, acaba ignorando aquilo que já possui. Mas observe a natureza. Uma árvore não começa grande. Uma floresta não surge pronta. Tudo aquilo que cresce começa pequeno. Uma semente, uma ideia, um passo, uma decisão. E a prosperidade segue o mesmo princípio. Ela raramente começa com abundância. Ela começa com valorização. Começa quando você aprende a reconhecer aquilo que já existe em sua vida. Respire lentamente e pense por um instante. Quantas vezes você focou apenas naquilo que faltava? Quantas vezes ignorou suas capacidades, seus conhecimentos, suas experiências, suas oportunidades, suas conquistas? Porque a mente treinada para enxergar apenas a falta perde a capacidade de multiplicar. Ela vive esperando receber, mas não percebe aquilo que pode desenvolver, e tudo aquilo que é ignorado tende a permanecer estagnado, enquanto aquilo que recebe atenção tende a crescer. Eu reconheço meus recursos, eu reconheço meus talentos, eu reconheço minhas oportunidades, eu valorizo aquilo que já existe em minha vida. Talvez você tenha mais do que imagina. Talvez existam capacidades dentro de você que ainda não foram utilizadas. Talvez existam portas que ainda não foram abertas. Talvez existam ideias esperando apenas a sua atenção. Porque prosperidade não é apenas possuir. Prosperidade é desenvolver, é expandir, é transformar o que existe em algo maior. E isso vale para tudo, para o dinheiro, para os relacionamentos, para os conhecimentos, para os sonhos, para a própria vida. Uma pessoa pode receber uma oportunidade e desperdiçá-la. Outra pode receber a mesma oportunidade e transformá-la em algo extraordinário. A diferença raramente está na oportunidade, está na mentalidade. Eu desenvolvo aquilo que recebo, eu multiplico aquilo que tenho, eu me torno uma pessoa capaz de crescer, eu me torno uma pessoa capaz de prosperar. Respire profundamente e imagine uma pequena semente em suas mãos. Ela parece insignificante, pequena, simples, mas dentro dela existe potencial, existe crescimento, existe expansão, existe abundância. E muitas vezes as oportunidades da vida chegam exatamente assim, pequenas, discretas, quase invisíveis, mas carregando dentro delas algo muito maior. Por isso, não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos avanços, não despreze aquilo que já está presente, porque é justamente daí que nasce a multiplicação. Enquanto você dorme, seu subconsciente continua aprendendo, continua fortalecendo novas crenças, continua expandindo sua percepção, e pouco a pouco, você começa a enxergar valor onde antes via escassez, possibilidades onde antes via limitações, crescimento onde antes via falta. Eu escolho crescer, eu escolho expandir, eu escolho multiplicar. Eu confio na minha capacidade de criar mais a partir do que já possuo. Agora respire profundamente mais uma vez e permita que essa ideia permaneça com você. Você não precisa esperar que a vida lhe entregue tudo. Você pode começar a desenvolver aquilo que já recebeu. E quando sua mente aprende a fazer isso, a prosperidade deixa de ser uma esperança distante e se torna uma consequência natural. Compreenda que o fluxo da criação no universo jamais opera por meio de saltos mágicos ou de lacunas inexplicáveis, mas sim por meio de um processo contínuo de amadurecimento e de expansão. Quando olhamos para as grandes fortunas, para as carreiras brilhantes ou para as mentes que moldaram a história da humanidade, somos frequentemente tentados a acreditar que tais realidades surgiram de forma instantânea,
como se um golpe de sorte ou um privilégio divino tivesse depositado sobre aquelas pessoas uma carga imensa de recursos já prontos. No entanto, o mistério real da abundância não reside na quantidade de matéria que se recebe logo no início da jornada, mas sim na atitude interna de reverência, cuidado e ampliação daquilo que já se encontra disponível no momento presente. A mente humana possui uma inclinação biológica e evolutiva para detectar falhas, perigos e carências, pois foi essa mesma vigilância em relação à falta que permitiu a sobrevivência dos nossos ancestrais em ambientes hostis. Contudo, transpor esse mecanismo de defesa pré-histórico para a nossa busca por evolução financeira, espiritual e pessoal cria uma armadilha paralisante. Se você condiciona a sua felicidade ou a sua capacidade de agir ao momento em que as circunstâncias forem perfeitas, você condena a sua existência a uma eterna sala de espera, onde o presente é constantemente sacrificado em nome de um futuro hipotético que talvez nunca chegue. Olhe para as suas mãos agora mesmo. Sinta a temperatura do ar que entra em seus pulmões e perceba a complexidade maravilhosa do seu próprio corpo, uma máquina biológica perfeita que funciona sem que você precise comandar conscientemente os seus batimentos cardíacos ou a sua digestão. Se você recebeu a dádiva da própria vida, se você possui o intelecto necessário para compreender estas palavras e processar conceitos profundos de autorreflexão, você já é detentor de um patrimônio imensurável que muitos desejariam possuir. A grande ilusão do ego é acreditar que a escassez se resolve com o acúmulo externo, quando na verdade a escassez é um estado de espírito, um filtro cinzento através do qual a realidade é interpretada. Uma pessoa com mentalidade de escassez pode receber milhões de moedas de ouro e em poucos anos, ou até mesmo meses, se verá novamente na miséria, porque a sua mente funciona como um vaso furado que drena tudo o que lhe é depositado. Por outro lado, o indivíduo que desenvolveu a consciência da multiplicação pode começar no chão de uma fábrica, em uma rua deserta, ou com apenas uma ideia simples rabiscada em um pedaço de papel rasgado, e em pouco tempo construirá um império de realizações, porque ele sabe que o verdadeiro ouro não está na moeda, mas sim na sua capacidade de transformar o ferro bruto em aço valioso. Permita que essa percepção penetre profundamente no tecido da sua mente subconsciente, enquanto o seu corpo físico relaxa cada vez mais. Sinta o peso dos seus ombros cedendo à gravidade, liberando todas as tensões acumuladas ao longo das horas e dos dias em que você correu desesperadamente atrás de metas que pareciam fugir de você. A verdade libertadora é que você não precisa mais correr atrás de nada de forma desesperada, pois tudo o que você necessita para dar o próximo passo já foi colocado ao seu alcance. O que falta não é o recurso, mas sim a clareza para enxergar a utilidade do recurso que já está em suas mãos. Quando você reclama do seu emprego atual, do seu salário atual, do seu espaço físico atual ou das ferramentas simples que possui para trabalhar, você está essencialmente dizendo ao universo que você rejeita a matéria-prima que recebeu para esculpir o seu próprio destino. Imagine um escultor que se recusa a tocar no bloco de mármore bruto, porque ele gostaria de ter recebido uma estátua já esculpida. Esse escultor passaria a vida inteira na obscuridade, lamentando a sua sorte, sem perceber que a obra-prima estava oculta dentro daquela pedra rústica e fria, esperando apenas pelo toque firme e paciente do seu cinzel. Da mesma forma, a sua vida atual, com todas as suas imperfeições, desafios e limitações aparentes, é o seu bloco de mármore bruto. Cada problema que você enfrenta é uma oportunidade de desenvolver a musculatura da sua resiliência,
Cada escassez temporária é um convite para você exercitar a sua criatividade e descobrir caminhos alternativos que a maioria das pessoas ignoraria por puro comodismo. Quando você muda a sua frequência vibracional e passa a abençoar aquilo que já tem, uma alquimia mental extraordinária começa a acontecer. O dinheiro que antes parecia sumir por entre os seus dedos começa a render mais, porque você passa a tratá-lo com respeito, clareza e propósito. As pessoas ao seu redor começam a notar a sua postura de integridade e valorização, atraindo para o seu círculo de convivência novas alianças, parcerias de negócios e amizades sinceras que desejam fazer parte do seu crescimento. A prosperidade é magnética e ela se sente atraída por mentes que celebram a vida, enquanto a escassez repele as oportunidades, pois a reclamação constante cria uma barreira invisível que afasta a abundância. Pense na semente de uma figueira, que é uma das menores estruturas vivas da natureza, tão minúscula que pode ser facilmente carregada pelo vento ou pisoteada por um animal desatento. No entanto, dentro daquela estrutura microscópica, existe um código genético perfeito, um mapa invisível que sabe exatamente como extrair água da terra seca, como absorver a luz do sol e como transformar os nutrientes do solo em troncos robustos, galhos frondosos e frutos doces que alimentarão centenas de seres vivos. A semente não reclama do seu tamanho e nem se lamenta por estar enterrada na escuridão da terra. Ela simplesmente executa o seu propósito de expandir o que recebeu, rompendo a sua própria casca protetora para se entregar ao processo de crescimento. Você é essa semente no vasto jardim da existência humana. O fato de você estar atravessando momentos de escuridão ou de isolamento não significa que você foi enterrado para morrer, mas sim que você foi plantado para crescer e florescer com uma força renovada. Liberte-se do fardo de se comparar com os outros, pois cada árvore tem o seu próprio tempo de maturação e os seus próprios frutos para oferecer ao mundo. O carvalho leva décadas para atingir a sua plenitude, mas a sua madeira é indestrutível e as suas raízes sustentam tempestades que arrancariam plantas de crescimento rápido. Respeite o seu processo, honre a sua história e valorize cada cicatriz que você carrega, pois foram essas mesmas marcas que forjaram a sabedoria e a profundidade que você possui hoje. Enquanto seus olhos se fecham suavemente ou o seu foco se volta para o interior do seu próprio ser, visualize uma luz dourada e suave emanando do centro do seu peito, expandindo-se a cada inspiração e envolvendo todo o seu quarto, a sua casa e a sua vida. Essa luz representa a sua consciência desperta, a parte de você que sabe que a riqueza real é uma fonte inesgotável que flui de dentro para fora e não de fora para dentro. O mundo exterior é apenas um espelho gigante que reflete com precisão matemática o estado da sua mente interna. Se o espelho reflete caos, desordem ou falta, não adianta tentar quebrar ou limpar o espelho. Você deve modificar a imagem que está sendo projetada a partir do seu próprio coração. Ao declarar mentalmente que você multiplica o que recebe, você assina um compromisso de honra com o Criador e com as leis universais da opulência, assumindo a responsabilidade de ser um canal ativo de transformação benéfica. Se alguém lhe oferece uma palavra de carinho, multiplique-a, transformando-a em um gesto de bondade para com o próximo. Se você recebe uma quantia em dinheiro, por menor que seja, utilize-a com sabedoria, poupando uma parte, investindo no seu aprimoramento e fazendo com que esse recurso circule no mundo de forma digna e produtiva. Se você adquire um conhecimento novo através de um livro, de um vídeo ou de uma conversa, não guarde esse saber apenas para si como um avarento mental, mas aplique-o na sua rotina e compartilhe-o com aqueles que buscam uma direção. O conhecimento que se guarda e não se pratica se transforma em arrogância e estagnação, mas o conhecimento que se distribui e se vive
se converte em sabedoria viva e em autoridade moral. Perceba como essa nova mentalidade remove um peso gigantesco de cima das suas costas, eliminando a ansiedade crônica que consome a energia de tantas almas no mundo contemporâneo. Você não precisa resolver todos os problemas do seu futuro nos próximos 5 minutos. Tudo o que você precisa fazer é administrar com maestria e amor a porção de realidade que lhe foi confiada no dia de hoje. Se o seu dia de hoje foi composto por tarefas simples, rotineiras ou aparentemente sem brilho, realize-as com o mesmo capricho e dedicação com que um rei governaria o seu reino mais próspero. A excelência nas pequenas coisas é o teste universal que determina se você está pronto para receber as grandes responsabilidades. Quem é infiel ou desleixado cuidando de 1 centavo, jamais saberá o que fazer quando estiver diante de 1 milhão, pois os vícios da negligência se multiplicam na mesma proporção que os recursos aumentam. Portanto, limpe a sua mesa, organize a sua mente, cuide das suas roupas, trate bem as pessoas que convivem com você diariamente e demonstre ao universo que a sua casa interna está perfeitamente limpa, arrumada e pronta para acolher as visitas ilustres da prosperidade, da saúde e da alegria transbordante. Deixe que o silêncio da noite ou a tranquilidade deste momento presente curem as feridas causadas pelas palavras de dúvida, pelas críticas alheias ou pelas vezes em que você mesmo foi o seu pior juiz. O passado já cumpriu o seu papel de educador e não possui mais nenhum poder sobre o seu momento atual, a menos que você insista em revivê-lo através da culpa ou do ressentimento. Perdoe a si mesmo pelas escolhas antigas que foram baseadas na ignorância ou no medo, pois naquele momento você agiu de acordo com o nível de consciência que possuía. Hoje, porém, você está despertando para uma nova oitava de percepção e pode escolher um caminho pavimentado pela luz da autorresponsabilidade e do amor próprio. Sinta como o seu subconsciente aceita de forma dócil e profunda as sugestões de abundância que estão sendo semeadas agora, como uma terra fértil que recebe uma chuva mansa após um longo período de seca. As crenças limitantes de que a vida é difícil, de que o dinheiro é escasso ou de que a felicidade pertence apenas aos outros estão sendo dissolvidas, desfeitas e varridas da sua mente neste exato instante, abrindo espaço para a instalação definitiva de um sistema operacional mental focado na expansão, no crescimento constante e na geração de valor real. Você nasceu para prosperar, expandir e manifestar a beleza da criação em todas as áreas da sua vida. E qualquer ideia diferente disso é apenas uma ilusão criada pelo medo coletivo da humanidade. Conecte-se com a inteligência infinita que rege o movimento dos planetas, que comanda as marés e que faz as flores desabrocharem na primavera sem nenhum esforço ou estresse. Essa mesma força inteligente habita em você, pulsa em suas veias e guia os seus pensamentos quando você silencia o barulho do ego e se sintoniza